Graça e paz, irmãos. Estamos aqui iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse domingo que Ele nos concede para a honra e glória do seu nome. Estamos ainda na quinzena da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, e juntas, todas agora, juntamente com a igreja também, iremos dizer o nosso tema e divisa. O tema, Mulheres que celebram a glória de Deus. E a divisa que se encontra em Apocalipse 11:15, que diz o seguinte: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Que Deus continue abençoando as mulheres cristãs em missão da nossa igreja. E agora iremos orar, colocando diante de Deus todas as nossas aflições, as nossas angústias, entendendo que Ele é o único que pode cuidar e nos abençoar. Oremos. Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Glórias te damos pelo Deus bondoso que tu és, pelo Deus misericordioso que tu és. Graças te damos, a Deus, pela quinzena da MCM, Senhor, por tudo que aconteceu, ó Pai, tudo para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Continua abençoando a nossa coordenadora, ó Pai, a irmã Ana Lúcia, como também a irmã Isabel, Senhor, que é conselheira, o nosso pastor Nelson, ó Pai, que está à frente, Senhor, da tua igreja, Senhor. Ó Pai, agora eu te peço pelo Brasil, pelo mundo, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ter esperança em Ti, ó Deus. Que Tu possas estar consolando aquelas famílias que perderam seus entes queridos, que nós possamos, ó Deus, estar de joelhos dobrados diante de Ti, Senhor, entendendo, ó Pai, que as Tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada manhã. Perdoa as nossas falhas, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Olá, irmãos da Bíblia Candeias. Tudo bom? Hoje vou realizar uma leitura de João capítulo 10, versículos 11, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Amém. Pai do céu, abençoa esse dia, abençoa os pastores dessa nação, abençoa as famílias dele, cuida, Senhor. Abençoa e abençoa ele, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Agora teremos um momento de louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com
comemoramos o Dia do Pastor e gostaríamos de fazer uma homenagem ao nosso pastor. Parabéns a todos os pastores da nossa igreja. Nós chamamos! Temos ciência que o Dia do Pastor deve ser comemorado todos os dias. A função, o trabalho de pastor deve ser valorizado a cada instante, pois ser pastor é viver sua vida em função de outras vidas. Imagine que para cuidar e zelar das vidas de suas ovelhas, os pastores precisassem de ferramentas de construção. Quais seriam elas? Vamos ver? Luvas significam força e resistência para trabalhar. Pastor, continue usando as suas abençoadas mãos. Sabemos que árdua é a obra. Vista suas luvas, porque temos visto como o Senhor pega pesado no batente e precisamos de resistência para continuar a obra. Estamos juntos com o Senhor. Há muito trabalho pela frente.
Graça e paz, igreja. Estou aqui para mandar uma mensagem para o nosso pastor. Proteção para os ouvidos. Pastor, deves ouvir somente a voz de Deus e não palavra de desânimo. Que o Senhor sempre protegendo os seus ouvidos por Deus. Que o Senhor não escute palavras de mentiras de ouvidos, somente a voz de Deus. Se Ele mandou ir, então vá. Não olhe para os lados. Siga em frente, pois nós estamos com o Senhor. Um beijo, pastor. Proteção para os olhos. Óculos. Pastor, olhe sempre para Cristo, o grande e sábio construtor. Nessa obra, nunca se esqueça dos óculos, porque uma das primeiras coisas que o Satanás tentará é te cegar. E como poderemos erguer templos se o Senhor estiver cego? Então, esteja sempre usando seus óculos espirituais, continue nos guiando e enxergando tudo aquilo o que Deus está te mostrando. Graça e paz, irmão. Hoje eu vou dar uma palavra pro dia dos pastores. Colete significa direcionamento, envolvimento e proteção do Espírito Santo. Nosso pastor veste a camisa. É por causa do seu exemplo que nós também vestimos a nossa. E todos conseguimos ver como nosso pastor ama e está comprometido nessa grande obra. Tchau, graças a paz. Cinto. Nessa grande obra, não esqueça de estar sempre com cinto de proteção, pois haverá momentos que o Senhor precisará subir em lugares bem altos. No entanto, pastor, não se preocupe com o perigo, pois na palavra diz que Deus enviará anjos para te guardar. Bota, pastor, que Deus, onde quer que for, com os pés protegidos e guardados, andando em obediência, assim como Neemias e tantos outros. O Senhor caminhará por lugares difíceis, passará por momentos árduos e chegará seguro até onde Deus sonhou em te levar. O capacete serve para proteger a mente de todos os pensamentos e palavras contrárias. Que Deus continue guardando sua mente. Deus é contigo, pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Parabéns a todos os pastores pelo seu dia. Feliz dia do pastor, a pastor Nelson, Márcio e Anderson. E a todos os outros pastores dessa amada igreja Pibe Candeias. Que Deus abençoe. Tchau. Graça e paz, igreja, oremos. Senhor, venho te pedir pela vida dos nossos pastores e abençoe cada um em sua infinita bondade. Amém. Graça e paz, hoje é o dia do pastor e que Deus possa estar abençoando a vida de cada pastor. Iremos cantar o hino 381 do nosso cantor cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós hão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão.
Graça e paz, amados. Hoje, nessa manhã, eu estarei trazendo essa mensagem para os irmãos, uma breve reflexão, e vamos falar acerca do Dia do Pastor, que é comemorado hoje. O texto que se baseia a reflexão de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 3, o versículo 15, que diz assim: Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, e os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Bem, no estudo que eu me baseei para fazer a reflexão, o autor usa esse versículo e no lugar de governantes, ele fala sobre os pastores. Pastores conforme a vontade de Deus. Então, nessa manhã, estarei trazendo uma abordagem sobre os pastores segundo a vontade de Deus, que temos em nossa igreja o nosso querido pastor Nelson e os outros pastores também, pastor Márcio, pastor Anderson, pastor Moisés, que vem acompanhando. Todos eles sabemos que são pastores segundo a vontade de Deus. Bem, Deus chama as pessoas de diferentes formas, principalmente para os pastores. Na Bíblia temos o relato do chamado do próprio Jeremias, que é relatado lá no capítulo 1 de Jeremias, entre os versículos 4 e 7, no qual o Senhor diz que escolheu Jeremias desde o ventre. E Jeremias, quando o Senhor chamar Jeremias, Jeremias fala: Senhor, mas eu sou jovem. Mas o Senhor diz para ele não ter medo, porque o Senhor irá capacitá-lo. E também quando Deus chama Samuel, apenas uma criança. Mas o Senhor também capacitou Samuel, que foi um grande profeta de Deus. E a gente entende que o pastor não é um trabalho voluntário, mas é um chamado de Deus para a vida desses homens. É um ministério que não é procurado, é um ministério que é recebido. É uma vocação que não é terrena, é uma vocação celestial. E a motivação deles não está nas vantagens aqui da terra. Sabemos que tem muitos pastores, infelizmente, ditos pastores hoje em dia, que só se importam em receber em troca do seu trabalho. Mas o verdadeiro pastor, o pastor segundo a vontade de Deus, está focado em cumprir o propósito divino. Mas o que é um pastor? O que significa pastorear? Vamos ao seguinte, vamos fazer uma comparação do pastor de ovelhas. Qual a função do pastor de ovelhas junto às suas ovelhas? Ele tem que levá-las aos pastos, bons pastos, para que elas se alimentem. E o nosso pastor não é diferente. Ele tem que trazer o bom alimento, a mensagem do evangelho, a mensagem verdadeira para as nossas vidas. O pastor de ovelhas, ele tem que proteger o seu rebanho, proteger dos lobos, proteger dos percalços que tem no caminho. O nosso pastor também tem essa função conosco. Ele tem que nos proteger das coisas que estão cercando, das coisas ruins que andam cercando a nossa igreja hoje em dia, a igreja do Senhor. Então o pastor tem essa função de proteger. Como? Trazendo a mensagem verdadeira do Evangelho, sempre nos conduzindo a olhar para Cristo, para não nos deixarmos cair nesses maus caminhos, nessas coisas ruins que o mundo tem nos oferecido, e também proteger dos falsos profetas, trazendo a mensagem verdadeira. Também nos proteger, que sabemos que tem joio infiltrado no meio do trigo, então sabemos que através do discernimento dado ao pastor e também a nós, podemos também nos proteger dessas pessoas que querem nos levar para o caminho errado. O pastor também tem que gostar do cheiro de ovelha. Eu achei interessante essa relação, porque imagina um pastor que não gosta de estar ali com a ovelha, de estar com as ovelhinhas dele, estar ali, ele não gosta do cheiro das ovelhas. Ele não ia se dar bem, né? Ele não ia conseguir pastorear as ovelhas. A mesma coisa acontece com o pastor da igreja. Imagina se ele não gosta das ovelhas, de estar perto das ovelhas. O pastor, ele tem que gostar de estar perto das ovelhas, de estar conduzindo as ovelhas, de estar acompanhando as ovelhas, de conviver com elas. Eu sinto muito isso com o nosso pastor Nelson. Ele gosta de estar perto de suas ovelhas. Infelizmente, nesse momento que estamos enfrentando, o pastor, acho que o que ele mais sente é não estar próximo, não poder estar perto das ovelhas, abraçar suas ovelhas. Mas o pastor, ele tem que gostar de ter o convívio com as ovelhas, porque
o Senhor deu a missão para ele de cuidar do seu rebanho. Então não adianta nada se o pastor não gostar de estar perto das ovelhas, de conviver com elas. Ele tem que estar perto da ovelha, levando ela a pastos verdejantes se ela estiver faminta, levando a águas tranquilas se elas estiverem sedentas e trazer de volta em segurança as que se perderam. Essa é a função do nosso pastor também dentro da igreja. Aqui está no sentido mais figurado, mas o pastor também tem sempre a função de estar aconselhando, de estar trazendo a mensagem certa na hora da adversidade de algum irmão. Então essa é a função do pastor no meio da sua igreja. Sabemos também que aqui quando o versículo fala acerca dos governantes conforme a minha vontade, como seria um pastor conforme a vontade do Senhor? Um pastor conforme a vontade do Senhor, ele tem consciência do chamado de Deus para ele. Ele não foge como Jonas fugiu. Quando ele sente seu chamado, ele vai em busca de cumprir a palavra do Senhor para sua vida. Então ele tem a consciência do chamado de Deus para ele. E para que Deus chamou? Para cuidar do seu rebanho. Mas antes de cuidar do rebanho, ele tem que cuidar de si mesmo. Imagina se ele não cuidar de si, como é que ele vai conseguir cuidar das ovelhas? Como é que ele vai conseguir cuidar do seu rebanho? Então, o pastor ele cuida de si antes de cuidar das ovelhas. Ele prega a si mesmo antes de pregar ao povo. E a sua vida é o mais eloquente, é a mais eloquente pregação. A sua vida é a mais eloquente pregação. Então, a vida do pastor é uma vida na qual nós temos que nos espelhar, porque é uma vida de um homem santo, de um homem escolhido por Deus, chamado por Deus. Então, o pastor, segundo a vontade de Deus, a sua vida é um exemplo para o seu rebanho, para a igreja. E ele entende que a igreja é de Deus e não é dele. Que o Senhor não deu os membros para ele ser dono da igreja. Ele está ali para cuidar do seu rebanho e entregar a ele no dia final. Também ele entende que a igreja custou muito, muito caro a vida de Jesus. Ele custou muito caro para Deus. Custou o sangue do seu próprio filho, o sangue de Jesus. Então ele tem o prazer de zelar pela igreja, porque ele sabe o quanto custou a igreja para Deus. No versículo a gente também vê que esse pastor ele vai dirigir com sabedoria. Então a gente sabe que a sabedoria, o autor do estudo que eu me baseei fala que é usar o conhecimento para os melhores fins. O pastor tem muito conhecimento, ele tem que ter muito conhecimento, não só da palavra, mas de outros assuntos também que concernem o convívio, que concernem o ser humano. Ele tem que estudar muito, ele tem que ter muito conhecimento, ele também tem que ter sabedoria. É usar esse conhecimento para o melhor fim. Não usar esse conhecimento apenas para o seu próprio interesse ou apenas para se vangloriar. Então, o pastor ele dirige o seu rebanho com sabedoria e com entendimento também. Como eu falei, o pastor ele tem que estudar, ele tem que ter conhecimento. O pastor é um estudioso, sabe? O nosso pastor estuda muito, não só a palavra de Deus, como eu falei, outros assuntos também concernentes a várias outras coisas que ele precisa saber, principalmente hoje em dia. O pastor teve que aprender também sobre a tecnologia aí, um pouquinho mais, para estar hoje, diante dessa situação que temos, para estar alcançando suas ovelhas. Então, com o passar do tempo, eu acredito que o pastor tem que ir obtendo conhecimento de mais e mais coisas, de mais e mais assuntos, para poder estar sempre agregando mais conhecimento a ele e também está passando isso para o seu rebanho, para a sua igreja. Não é só conhecimento bíblico. Então mas ele também deve se apresentar como obreiro aprovado diante do Senhor. E o seu ministério deve ser realizado com um padrão de excelência. Então sabemos que dentro de tudo isso que foi apresentado aqui, eu creio muito que quando eu estava estudando, quando eu estava lendo, eu me lembrava muito do nosso pastor. Realmente temos um pastor segundo a vontade de Deus e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, do anjo que ele enviou para a nossa igreja. E sou muito feliz em ser ovelha dele, porque eu me sinto cuidada, me sinto abençoada
pela vida do pastor. Então, nessa manhã, eu trouxe essa pequena reflexão falando sobre os pastores segundo a vontade de Deus. E sabemos que não tem só o nosso pastor Nelson, nossa igreja, tem outros pastores, o pastor Márcio, o pastor Anderson, o pastor Moisés e tantos outros pastores também que congregam conosco, que são parte da membresia da nossa igreja. E eu quero dizer para eles que o Senhor abençoe, continue abençoando, continue edificando as suas vidas, o seu ministério, que vocês continuem dedicados a honrar esse chamado que o Senhor deu para vocês, que é cuidar do povo dele, para vocês no juízo final, quando tiverem de entregar, né, mostrar suas mãos, vocês apresentarem suas mãos limpas, tendo executado um bom trabalho, apresentado como obreiros aprovados ao Senhor. Então, que o Senhor continue abençoando muito a vida do nosso pastor Nelson, a sua família, o seu ministério. Que o Senhor, que a gente comemora hoje o dia do pastor, só que o pastor está conosco todos os dias. Tá ligando pra gente, pra saber como é que a gente tá sempre falando, sempre junto dos membros, mesmo nesse momento, mas ele procura estar junto, mesmo que ao telefone, no WhatsApp. E que o Senhor continue abençoando o pastor, continue lhe dando essa dedicação, esse entendimento, essa sabedoria, esse discernimento à sua vida. É isso que eu desejo. Não só o pastor Nelson, mas os demais pastores também. Feliz dia do pastor. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Que esse louvor sirva de edificação para a vida de todos os nossos pastores da PIB Candeias. Amém? O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor e a luz do viver, ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, minha vida confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Quedarei
dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém.